Programa Mídia e Saúde. Oferecimento. Doutora Ellen Matsumoto Meneghetti. Fisioterapia vestibular. Clínica de Pediatria Doutora Marielle Wolters. O carinho, atenção e eficiência que seus filhos merecem. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar as boas informações de saúde com vocês. No programa de hoje não será diferente. Vamos falar sobre câncer bucal e a importância do atendimento domiciliar realizado pela odontopediatria. Nosso primeiro convidado já está por aqui, é o cirurgião bucomaxilofacial e traumatologista Lioge Vac Filho, com quem eu converso daqui um pouquinho, logo após a nossa vinheta. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler, color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Olá, eu sou a doutora Larissa Maciel, especialista em cuidar da sua beleza. E venho convidar você a conhecer a minha clínica, Maciel Harmony de Maringá. Programa Mídia e Saúde na TV. Hábitos e atitudes saudáveis são formas eficazes de prevenir a maior parte das doenças, para não dizer todas. Mas quando isso não é possível, o que fazer? Quem vai responder esta e outras questões é o nosso primeiro entrevistado de hoje. Dr. Lioge, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Muito obrigado, Alderion. É um prazer estar aqui com você, como sempre falando de assuntos extremamente importantes, né, para a saúde da comunidade. Eu espero poder contribuir um pouquinho com o seu programa aqui. Tá certo. Doutor, quando se fala em câncer, nosso tema de hoje é principalmente prevenção e formas de tratar o câncer bucal, né? Usar essa palavra já, de certa maneira, já causa uma repulsa em certas pessoas e, consequentemente, muitos evitam de falar. Mas a boa orientação, né, a informação precisa, né, é um meio de prevenir esse problema, né, doutor? Na verdade, a informação é a principal arma que a gente tem para alertar a população da importância de um diagnóstico precoce, de qualquer tipo de câncer. O câncer de boca não é diferente. Então, qualquer câncer, quando diagnosticado precocemente, a gente tem uma chance de cura enorme, enorme. E o que espanta, às vezes, ainda hoje, é algumas pessoas falarem que não querem ir ao médico com medo de encontrar alguma coisa. E é justamente o contrário, você tem que ir frequentemente aos profissionais de saúde para, se tiver alguma alteração, detectar no início. Porque aí você tem uma chance enorme de resolver aquele problema sem que ele fique incurável, que é o que acontece com o câncer. Então, na boca não é diferente, é assim também. É importante fazer avaliações periódicas com o dentista para que ele possa fazer o diagnóstico precoce de lesões cancerizáveis. É porque se conseguir constatar o câncer no estágio inicial, a possibilidade de cura, as possibilidades são grandes, né, doutor? São grandes. E existem lesões na boca que não são câncer ainda, mas têm potencial de se transformar. E essas que a gente tem que fazer o diagnóstico, porque a gente acompanha, entendeu? Então, se porventura o paciente tem uma mancha branca, uma mancha vermelha, uma ferida na boca que não cicatriza depois de um determinado período, é importante ele consultar um dentista, para que o dentista possa examinar, ver se a suspeita justifica fazer ou não uma biópsia e resolver o problema de uma forma muito mais tranquila. Então, o diagnóstico precoce ele é fundamental. O câncer de boca, doutor, é uma doença comum? A impressão que a gente tem é que não se ouve falar muito, em razão do quê? Olha, a prevalência de câncer, o câncer de boca especificamente,
ele é o 5º câncer mais frequente no Brasil. Então, ele é de extrema importância. Se ouve porque as pessoas, como você falou, não gostam de falar, né? Mas a gente que trabalha na área de cirurgia, e chegam muitos pacientes para a gente com esse tipo de lesão. E o que incomoda é, ainda hoje, a gente pegar pacientes com lesões enormes, que podiam ter sido diagnosticadas há muito mais tempo, né? Então, por falta de informação, por falta de orientação, o paciente acaba deixando isso evoluir, né? Ao passo que, se ele nota alguma alteração, por menor que seja, e vai a um profissional habilitado, você tem condição de fazer o diagnóstico. Então, sempre eu falo para os alunos, para os pacientes, em saúde é sempre melhor a gente pecar por excesso e não por falta, entendeu? Então é isso. Então é uma lesão prevalente, sim. Agora, esses tipos de lesões aí que o senhor citou, são sintomáticas? Apresentam sinais visíveis ou não, doutor? Bom, esse é um problema da maior parte dos cânceres. Eles começam de forma assintomática. Então, como não dói, às vezes o paciente acha que não é nada importante e não vai procurar. Mas do ponto de vista de boca, o que é importante a gente observar? Feridas, que são as aftas. O diferente da afta é que a afta é dolorida. Uma lesão ulcerada de câncer, normalmente ela é assintomática. Mas manchas brancas, manchas vermelhas ou qualquer alteração de coloração que não desaparece em 2 ou 3 semanas, é importante a gente dar uma olhada. Isso em qualquer região da boca? Tem as regiões mais prevalentes, né? Como língua, soalho de boca, o lábio, pela questão da radiação solar, são áreas prevalentes. Mas qualquer região da boca pode ser acometida por uma lesão de câncer, sim. Um carcinoma, que a gente fala que é o mais prevalente, né? Existe perfil de pessoas, doutor, e hábitos que podem contribuir para o surgimento do câncer de boca? Isso é extremamente importante. Hoje se sabe já, de forma fundamentada cientificamente, que o álcool associado ao tabagismo são 2 inimigos mortais para ter câncer de boca, né? Então, quem fuma e bebe, principalmente bebidas destiladas, corre um sério risco de poder ter uma chance maior de desenvolver câncer do que quem tem o hábito saudável. É o componente que existe no álcool que ele facilita o surgimento de... Na verdade, é o fumo do cigarro, né? O tabaco que é o principal fator. E o álcool associado a isso potencializa esse risco. Além desse fator que é o mais importante, o tabagismo e o etilismo, a questão de radiação solar também é importante, e hoje ganhando cada vez mais força também a parte de infecção viral por papiloma. O papilomavírus também pode ter uma participação no desenvolvimento de câncer de pilar amidaliano, orofaringe, região de amígdalas principalmente. Doutor, problemas periodontais, problemas no próprio dente, na gengiva, enfim, são questões que podem facilitar ou contribuir para o surgimento do câncer? Veja bem, você tem os fatores locais que favorecem. Se você tem uma área de traumatismo recorrente ou uma área que fica inflamando recorrente, sempre aumenta o risco, né? Porque não é uma área saudável. Então, não é um fator diretamente causal, mas é um fator que pode ser um facilitador de você desenvolver algum tipo de lesão, né? Por isso que é importante, quando você tem lesões com essas características que eu falei principalmente, manchas brancas, manchas vermelhas, ou úlceras ou aftas que não cicatrizam, o trauma sobre elas pode favorecer também um aceleramento desse desenvolvimento de transformação, né? Por isso que é importante a pessoa fazer o autoexame ou ir num profissional com periodicidade para que o dentista possa fazer essa avaliação da boca, porque em algumas áreas é difícil enxergar, né? Então ele tem que ir no dentista, o dentista examina todas as partes da boca que podem sim ser acometidas por lesões de câncer. Existe uma faixa etária de pessoas que são mais acometidas pelo câncer bucal? A maior prevalência é em homens, tá? Homens? Homens são acometidos de 2 a 3 vezes mais do que mulheres, na faixa de acima de 35, 40 anos. Essa é a faixa principal, mas a gente tem câncer de boca em todas as faixas etárias, né? O uso, doutor, de próteses, dentaduras, as pessoas mais idosas que hoje, até por conta da boa informação, as pessoas se previnem mais e, consequentemente, acabam evitando extrações,
enfim, outros procedimentos que podiam comprometer os dentes, né? Sim. Pessoas mais da antiguidade, pessoas mais idosas, né? De repente, até por falta de informação, não conseguiam fazer todo esse trabalho. Voltando à pergunta, a prótese, a dentadura principalmente, é um componente que pode contribuir para o surgimento do câncer? Não. A dentadura em si, ou uma prótese que machuca, não. Ela pode causar outros tipos de lesões. Mas se aquele paciente que tem uma prótese que está mal adaptada e ela fere uma área suscetível, isso pode ter um fator facilitador, entendeu? Não que ela vá causar o câncer, mas ela causa outras lesões que também não podem ser deixadas, tá? Mas se você tem uma prótese que, porventura, ela machuca uma área, por exemplo, de uma leucoplasia, né, ou de uma área de líquen, que são doenças que podem se transformar em câncer, isso pode ter uma relação de facilitação. Uhum. Doutor, existem certos tipos de câncer que é o processo de metástase, né, que espalha para o corpo, né? O câncer bucal pode acontecer isso também ou não? Com certeza. E quando ele acontece na boca, a área mais preocupante seria a língua, porque a língua você tem o epitélio da língua e já uma parte muscular. Então, qualquer lesão de câncer na língua, ela quase que já é considerada sistêmica, porque ela já pega um plano mais profundo, entendeu? E aí sim, se ela se desenvolver, ela vai pegar linfonodos cervicais, submandibulares e pode se disseminar por todo o organismo, sim. O tratamento, a exemplo de outros tipos de câncer, podem ser medicamentosos, cirúrgicos, como que funciona? Veja bem, enquanto dentistas, nós não somos habilitados a tratar do câncer, tá? Então isso é importante falar. Mesmo sendo cirurgião, eu não posso tratar uma lesão de câncer. Mas é obrigação do dentista, independente da especialidade, ele fazer o diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce. Então, o que compete à odontologia? Fazer o diagnóstico clínico e, quando habilitado, fazer uma biópsia para ter o diagnóstico microscópico e aí sim encaminhar ou para um cirurgião de cabeça e pescoço ou para um oncologista que vai definir o estadiamento da lesão. O que é estadiamento? Tamanho, se pega linfonodos, se tem outros órgãos envolvidos e a partir daí, baseado no tipo microscópico daquela lesão, né, que você fez a biópsia, ele vai definir qual o tratamento adequado. Pode ser com cirurgia, pode ser com quimioterapia, pode ser com radioterapia ou associação desses tratamentos também. No caso cirúrgico, dependendo da situação, extraindo um pedaço do órgão pode resolver ou minimizar o problema? Exatamente. Toda lesão maligna, quando operável, se opera com uma margem de segurança. O que é uma margem de segurança? Você vê a lesão e tira um pouquinho além do que você vê na lesão. E aí tem parâmetros para definir isso, né? Quando você tira com margem de segurança, o objetivo é você tirar tecido onde já não esteja infiltrado pelo câncer, porque é uma lesão muito infiltrativa. Se você tira menos, você deixa um bracinho de infiltração num tecido vizinho, ali vai continuar crescendo a lesão. Tá? Então é possível sim, com margem de segurança e muitas vezes complementando com quimioterapia ou com radioterapia. Doutor, então a regularidade no profissional é algo importante quando se fala de prevenção, porque às vezes, de uma forma leiga, a pessoa não consegue identificar uma manifestação como sendo um sinal do surgimento do câncer. Isso é fundamental, né? A regularidade e a periodicidade. É que nem todo ano você faz o exame periódico, vai no cardiologista, vai num gastro, e assim tem que ser também no dentista. Então a gente não pode ir no dentista simplesmente para tratar uma cárie de um dente. A gente vai no dentista para ele cuidar da saúde bucal do paciente, né? Essa é a função do dentista. Independente da especialidade, ele tem que cuidar da saúde bucal do paciente que ele atende. A dor é uma manifestação que pode denunciar o surgimento de um câncer bucal? Normalmente, quando ela está associada à dor, já é um estágio um pouquinho mais avançado, né? Foi o que eu comentei. O câncer inicial, normalmente eles são assintomáticos na maior parte das vezes. E quando ele já está causando dor, é porque ele já está com infiltração em tecidos mais profundos. E aí já não é um bom sinal, Em outras palavras, aí se torna mais difícil o tratamento, né, doutor? É mais claro, difícil, né? Porque ele vai estar maior, vai poder ter dado metástase já, caindo em outros órgãos. E quanto maior o tumor, quanto mais órgãos à distância ele tiver envolvido, pior é o prognóstico, mais difícil é curar. Você já acompanhou algum paciente de baixa idade, criança, adolescente, por exemplo, com câncer bucal? Já, infelizmente, a gente pega sim. E sempre é muito dramático, né, o tratamento.
Então, embora a prevalência maior seja, como eu falei, em homens acima de 35, 40 anos, acontece em pacientes mais jovens também e às vezes em criança. Tipos diferentes de câncer, né? Entendi. Mas pode acometer sim. Com relação à prevenção, quais seriam as principais formas que você passaria para orientar as pessoas que estão nos assistindo? Bom, como eu falei no começo, os principais fatores é o tabagismo e a bebida alcoólica, principalmente destilados. Se você faz o uso frequente, você tem que entender que o teu risco aumenta. Então, ter hábitos saudáveis, se não fumar, se não beber, fazer uma alimentação saudável, né, com frutas, legumes, verduras, tudo isso, principalmente as vitaminas que ajudam na resistência epitelial, evitar a exposição solar, né, pensando no câncer de lábio, por conta da radiação ultravioleta, e procurar o profissional regularmente. Eu acho que isso é o mais importante. Fazer o autoexame em casa, em qualquer observação de qualquer alteração na boca, como eu falei, melhor pecar por excesso. Vai no profissional para ele examinar. Mas a regularidade no profissional vai permitir que ele avalie áreas que muitas vezes no autoexame a gente não consegue ver. E aí um profissional vai conseguir fazer essa detecção de uma eventual lesão que porventura o paciente tenha na boca. Dr. Liorge, nosso tempo já está acabando, mas espero encontrá-lo aqui numa próxima entrevista, tá? Um grande abraço e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando de assuntos tão importantes aí para a população. Pessoal, vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo e na sequência vamos ver exatamente o que a odontopediatria pode oferecer com relação ao atendimento domiciliar. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Na Galen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Brasil 6032, Sala 106, Maringá, 44 99972 9482. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco e vamos ver com a especialista em odontopediatria como funciona essa questão do atendimento domiciliar. Doutora Ivna, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, o prazer é todo meu, Oderi, de estar aqui com vocês mais uma vez. Já conversamos em outra ocasião, né? Mas lá no teu consultório. Aliás, o que nós tivemos de comentário acerca do teu consultório, principalmente aquele lado lúdico, né? A todas aquelas representações para as crianças. Eu fico feliz, porque é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo, né? Então eu fico bem feliz que o pessoal está gostando e está tendo um resultado bom, assim. Na verdade, é um conjunto, né, doutora? É a qualificação profissional, os aparatos que são utilizados, né, que para trazer a criança e principalmente promover o acolhimento e a confiabilidade, né? É isso mesmo. E por falar nisso, eu queria que você falasse especificamente essa questão do atendimento domiciliar, doutora, que você faz, né? Entre tantas coisas no teu consultório, você se tornou aí uma especialista também no atendimento domiciliar, o home care. Como que funciona? Então, eu fui vendo
a necessidade de alguns pacientes de terem o atendimento e sem poder ir até consultórios odontológicos. Então, aqueles pacientes que têm uma dificuldade de locomoção, né, ou que têm uma dificuldade de adequação fora do seu ambiente, daí eles precisavam ser atendidos e tinha aí um gap, né, uma falha, porque não tinha como esses pacientes chegarem até o consultório. E aí eu comecei a estudar sobre os atendimentos domiciliares e adquiri o equipamento para que eu consiga atender esses pacientes nas casas deles. Então, o paciente não precisa sair da sua casa para ser atendido. Eu levo o consultório até a casa do paciente. Ou seja, você tem que ter um equipamento específico para se adaptar à necessidade do seu paciente. Isso, é aquela cadeira que a gente tem lá no consultório, que tem o motorzinho, que tem... É aquilo ali que a gente tira, vamos dizer assim, numa maleta e leva até a casa do paciente e atende ele, seja na cama, ou seja na cadeira, ou no ambiente que ele precisa ali para estar estável e bem para fazer os procedimentos que precisam. Quando você usou o termo paciente que não pode ir até o consultório, exatamente o que? São pacientes que são portadores de necessidades especiais ou não necessariamente isso, outro tipo de paciente? Não necessariamente. E que a gente fala assim, que está em situação de necessidade especial. Então é aquele paciente, por exemplo, que sofreu um acidente, está em reabilitação e às vezes tem essa dificuldade de locomoção. Tem aqueles pacientes especiais que têm como, por exemplo, a paralisia cerebral, e aí a gente sabe que tem os equipamentos, né? São dependentes de equipamento para manter ali a estabilidade de respiração e tal. São pacientes que para você remover para ir até o consultório é muito difícil. Então, esses pacientes a gente atende em casa. E alguns pacientes, por exemplo, que têm um medo extremo. Então, a gente tem algumas crianças que passaram por algumas experiências muito negativas na parte odontológica e que a gente começa esse atendimento em casa e depois que ela me conhece, ela vem aos poucos para o consultório. Então, a gente tem esses dois públicos aí que a gente atende muito bem. Analisando, levando em conta o conjunto de equipamentos que vocês utilizam num consultório comum, né, no ambiente físico lá, parece uma coisa tão difícil você ir até a casa e proporcionar essa condição, levar os equipamentos, os aparatos, todos os instrumentos que você utiliza para fazer um determinado procedimento. Como que é? Explica mais em detalhes, o que exatamente você leva para poder atender a necessidade dessas pessoas? Então, a gente tem a maleta, aonde a gente tem o... Posso mostrar aqui um pouquinho para vocês? Eu trouxe aqui. Com certeza. Então, olha só. A gente tem aqui a maleta, onde a gente tem o ar e a água, né? Aquela seringuinha que faz o jato de ar e de água. A gente tem o motorzinho, a alta rotação, que faz remoção de tecido cariado, preparo de dente. A gente tem a baixa rotação, que traz aquela profilaxia, alguns preparos também. A gente tem o ultrassom para fazer a raspagem de tártaro. E a gente tem aqui o sugador, que é para drenar todo esse líquido que a gente joga e a saliva do paciente dentro da cavidade. E aí, aqui dentro, a gente tem um compressor. Esse compressor é o que faz todo esse equipamento funcionar. Então, a gente consegue pôr isso aqui dentro e levar até a casa do paciente. Aí, a única coisa que a gente não consegue transportar é aquela cadeira onde ele deita, mas daí a gente atende no local onde ele está habituado. A gente faz ali, né, uma manobra com a gente mesmo, a ergonomia muda um pouquinho, mas o importante é que o paciente consegue ser atendido. Na verdade, é um grande facilitador para as necessidades aí, né, doutora? Sim. Imagina que a gente precisa fazer a cada, periodicamente, as consultas de profilaxia, as revisões, né? Então, a gente precisa fazer uma raspagem de tártaro. E aí, aquele paciente que tem dificuldade de ir ao consultório, muitas vezes só faz tratamento quando é uma urgência máxima. E com isso, a gente consegue fazer esses acompanhamentos periódicos e tratar antes de complicar uma doença bucal ali. Então, é muito importante. Agora, você atende pacientes com necessidades especiais, por exemplo, espectro de autismo e outros problemas aí? O nosso objetivo com a criança, por exemplo, com o paciente no geral, como com o transtorno do espectro autista, com síndrome de Down, com outras síndromes, é fazer com que ele se adeque ao ambiente do consultório. Então, eu fico muito feliz quando o paciente consegue ir até o consultório. A gente quer trazer isso para ele, mas muitas vezes esse início é difícil, porque é muita
novidade. O consultório é novo, o profissional é novo, às vezes a experiência anterior não é boa. Então, quando eu vou até a casa do paciente e atendo ele no ambiente dele, ele começa a me conhecer, eu começo a apresentar a ele os equipamentos, depois a gente vai para o consultório. É mais fácil essa transição, sabe? Então, a gente consegue fazer o acolhimento em casa e trazer para a rotina do consultório para ele viver aquela experiência também, de estar num lugar diferente, de estar no consultório. Então, isso também é legal para a adequação dele de vida. Doutora Ivna, as crianças, de uma forma geral, eu acredito que até pela composição emocional, pela constituição emocional, eu acho que, de certa forma, você já vai, tipo, pisando em ovos, né? Eu acredito que seja assim. Uma criança com necessidade especial, como que você traz até o seu consultório ou vai até essas crianças e consegue transmitir? Porque, de certa forma, tem que ter um pouco de psicologia também, né? Não basta a qualificação. Você ser uma boa odontopediatra, né? Você tem todos os seus instrumentos e qualificação, mas você tem que usar um pouco ou bastante de psicologia, né? Então, Aderi, eu falo muito, assim, carinhosamente, que a gente tem nas crianças, no geral, como se fossem passarinhos. E a gente tem que ir muito aos pouquinhos para não assustar. Então, a gente conseguindo, aos poucos, devagar, criando essa relação de confiança, eles vão deixando, eles vão se abrindo. Da mesma maneira que as crianças fazem o tratamento com outros profissionais da área de saúde, como psicólogos, terapeutas, se a gente tiver esse tempo com a criança para ele se adaptar com a gente, eles também vão lá no odontopediatra. Até porque, Alderi, hoje a gente tem materiais e métodos, né, onde a gente muitas vezes não precisa do motor que faz o barulho que assusta, a gente consegue trocar algumas coisas. O que incomoda aquela criança? É o barulho do motor, então a gente vai com o instrumento manual. É o sabor do material, então a gente troca o sabor, às vezes uma textura, então a gente consegue ir entendendo e adequando para que fique bom para o paciente também, sabe? Na primeira entrevista que nós fizemos, eu lembro que você fez um comentário mais ou menos assim, de algumas técnicas e recursos que minimizam o sofrimento do paciente. O que seria isso aí, doutora? A gente tem, por exemplo, a distração. Então, a gente começa a conversar com o paciente sobre coisas que ele tem interesse, às vezes hiperfocos que o paciente tem, e aí o paciente começa a se concentrar naquilo que você está falando e ele esquece um pouco dali da manipulação que você está fazendo. A gente tem o mostrar, falar e fazer também, que é uma técnica onde a gente, antes de fazer, a gente desensibiliza o paciente. Então, se eu vou pôr a mão, a luva na boca dele, antes eu deixo ele segurar a minha luva, eu visto a luva devagar, eu boto uma luva colorida. Então, a gente vai fazendo como fazer um passarinho chegar até você. Você vai bem aos pouquinhos ali, adequando para cada criança de um jeito. Então, cada criança vai ter uma peculiaridade. Muitas vezes, eu faço uma pré-consulta online com os pais para que eu entenda quais são as peculiaridades daquele paciente e eu consiga chegar, por exemplo, olha, doutora, esse paciente ele tem pavor de jaleco, mesmo colorido. Eu chego com a minha roupa normal. Doutora, esse paciente, o meu filho, ele não gosta, por exemplo, tem pavor da espuma que a pasta de dente faz. Daí a gente vai, na consulta a gente pula a escovação, depois a gente volta para a escovação. Então, essa pré-consulta também me ajuda bastante. Você acredita que a ansiedade dos pais ou o medo pode interferir na questão comportamental da criança? Com certeza. Você imagina assim, a criança tem os pais ali como a maior referência. Então, se eles estão vendo que o pai e a mãe estão com medo, ele vai ficar com medo também. Se os pais não estão confortáveis, eles olham muito para os pais, eles sentem muito, eles ouvem as conversas antes. Então, a gente sempre fala isso, vai acontecer de um jeito natural. Nem sempre, a gente não consegue prever muito como vai ser a reação da criança. A gente vai de acordo com cada um, no tempo de cada um, com muita calma e paciência. E aí os pais começam a ficar um pouco mais relaxados com isso. A gente não tem uma obrigatoriedade daquela criança ter aquela aceitação em 10 minutos, em 15 minutos, não. A gente tem tempo para trabalhar isso. E isso traz um pouco mais de confiança para os pais e automaticamente para as crianças. Doutora Ivna, assim como adultos, né, as crianças têm vários tipos de problemas bucais, né? É possível dizer que os pais podem se sentir confortáveis e os filhos também sendo atendidos por você e pela tua estrutura, principalmente no tocante à confiabilidade, ao conforto e acolhimento. Eu busco muito qualidade de produtos, de técnica, estou sempre me aprimorando para trazer isso para os pacientes. E é muito gratificante, Alderi, quando a gente vê que a gente fez um atendimento e que o paciente recuperou saúde,
recuperou a autoestima, porque as crianças também têm essa questão da autoestima. Eles têm vergonha, às vezes estão sem o dentinho, estão com um dentinho que não tá legal, e eles ficam felizes. E aí, isso mexe tanto com a autoestima deles e com a confiança deles, que eles querem cuidar, eles passam a querer cuidar para manter aquela saúde e aquela estética que eles passaram a ter depois do atendimento. Eu sempre comento assim, né, que a qualificação ela é importante, mas é fundamental também, né, essa questão da maneira de tratar as pessoas, né, o amor pelo que se faz. Eu acho que são diferenciais fundamentais e que geram um resultado satisfatório e diferente, né, doutora? Eu vou te dizer que para mim é uma satisfação muito profissional, né, pessoal? Para mim, a melhor coisa é ver um paciente querendo que eu volte. Ver um paciente, por exemplo, eu tive uma paciente que me trancou no banheiro para não ir embora, você acredita? Eu fui atender ela na casa dela, nas primeiras consultas ela não queria nem que eu chegasse perto, na última consulta ela não queria que eu fosse embora, eu entrei no banheiro e ela me trancou. Gente, eu fiquei tão feliz de ficar trancada num banheiro que vocês não têm ideia de como foi pra mim. Diferente, inusitado, né? Então assim, isso me faz feliz, isso me faz realizada. É um prazer estar aqui dividindo um pouco do meu conhecimento e mostrando para vocês o que eu consigo fazer de melhor para atender quem precisa de mim. Não é isso? Tá certo. Doutora, muito obrigado, um bom dia para você e nos encontramos na próxima entrevista. Obrigada, até lá. Pessoal, terminando aqui Mídia e Saúde de hoje, mas nos encontramos no sábado que vem. Não esqueçam de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.